Bom dia, irmãos. Para acordar. Irmãos, hoje de manhã vamos dar sequência ao livrinho sobre evangelização nos nossos estudos. E, como das outras vezes, eu queria só dar uma recapitulada nos 4 pontos que a gente está trabalhando nesse primeiro capítulo do livro, que são os 4 pontos que o autor destaca sobre como evangelizarmos, né? Que seria o primeiro ponto, o ensino, onde nós não podemos evangelizar sem ensinar a palavra de Deus. Sobre o segundo ponto, o evangelho, que é especificamente a mensagem de Deus que nos conduz à salvação. Sobre o último ponto que estudamos na aula anterior, que é o objetivo, que é sobre a esperança, o nosso desejo, nossa meta, sobre qual nós evangelizamos. E hoje, portanto, nós vamos falar um pouquinho sobre o último ponto, que é persuadir. Esse ponto que se diz como convencer ou converter. Então, hoje nós vamos chegar ao final desses 4 pontos, que praticamente finda o primeiro capítulo do livro. E bastante interessante o jeito que o autor abordou esse ponto sobre persuasão. Pelo menos, a meu ver, eu nunca tinha visto sobre persuadir da forma que ele coloca no livro. Muitas vezes a gente fica até em dúvidas quando a gente vai evangelizar, e até ouvimos por aí que, poxa, mas crentes são chatos, crentes se incomodam. Criou-se uma má fama aí, de certa forma, sobre como os crentes procuram convencer as pessoas sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós acreditamos e que sabemos ser a verdade de Deus para o mundo. Então, talvez esse modo de persuasão seja algo realmente muito importante para nós nos atentarmos essa manhã, para que esse tipo de fama que se gerou em torno de alguns meios cristãos não se propague da forma como se propagou nos últimos tempos, porque existe sim uma forma correta de persuadirmos quando nós estamos evangelizando. Para começar, o autor ele retoma que ao evangelizarmos, nós não estamos cumprindo com qualquer objetivo. Nós temos um alvo realmente específico. E aí, como nós falamos na última aula sobre o objetivo, o principal é trazer pessoas das trevas para a luz. Portanto, quando nós vamos persuadir, é preciso que esse objetivo esteja bem claro nas nossas mentes para que a gente possa se atentar ao Evangelho e cumprir com aquele primeiro ponto, que é o objetivo. Então, nós precisamos persuadir pessoas à conversão. É justamente isso que nós devemos fazer na evangelização, persuadir pessoas à conversão, a fim de que elas se tornem seguidoras de Jesus. Eu vou ler 2 Coríntios 5:11, porque eu achei a palavra extremamente interessante. E está exatamente usando a mesma palavra que o autor usa. A minha versão da Bíblia é a Almeida Revista e Atualizada, e diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero também a vossa consciência nos conheça. Então aqui o próprio Paulo, ele acaba fazendo uso dessa palavra persuadir. Em algumas outras versões pode estar também convencer ou converter. Mas achei interessante que na versão revista e atualizada usa exatamente essa palavra persuadir, e ela é bastante importante para a gente refletir. Persuadir nos guarda de um grande erro, e isso é muito importante que a gente reflita também. Nós persuadimos, nós não manipulamos. Não existe manipulação naquilo que se evangeliza. Não tem como chegarmos a uma pessoa que queremos evangelizar, falar de Deus, falar do Evangelho e querermos manipular aquela pessoa. Nós persuadimos, mas não somos nós que produzimos o arrependimento
ou a conversão em si. Então, a persuasão ela é uma palavra que acaba se limitando justamente ao contexto que ela está inserida. É apenas persuadir. Nós não vamos manipular, nós não vamos produzir nenhum arrependimento ou conversão em si naquela pessoa que estamos abordando. É válido, sim, como nosso desejo, ver as pessoas convertidas, inclusive pelo fato da gente saber da necessidade de conversão. Então, isso que nos impele a falar de Deus é sim algo benéfico pela necessidade que sabemos que existe de alcançar almas para Jesus e que, como dito também na aula passada, só existem 2 destinos possíveis para qualquer pessoa: ou a perdição eterna ou a vida eterna. Então, isso acaba nos impulsionando a lidarmos com a situação da evangelização e precisamos nos atentar à palavra persuasão. Porém, a verdadeira conversão é realmente obra apenas do Espírito Santo. Não cabe a nós querermos acrescentar elementos, tirar elementos, manipular ou achar que nós vamos, de alguma forma, converter aquela pessoa. Não, nós vamos persuadir aquela pessoa, nós vamos convencer aquela pessoa. A conversão em si, ela é obra do Espírito Santo. E o autor cita também que a conversão é um dos aspectos mais incompreendidos da fé cristã. Isso desde as épocas de Jesus até os dias de hoje. Lá em João 3, de 1 a 7, eu vou ler também, é uma passagem bem conhecida, que, se não me engano, Nicodemos, onde Jesus está ali conversando e ele conta aquela passagem tão conhecida de que é preciso que nós nasçamos de novo, para que realmente possamos alcançar o reino de Deus. E Nicodemos ali, poxa, como é possível isso, né? É possível eu voltar ao ventre da minha mãe e assim nascer de novo? Eu já estou quase falando todo o versículo, eu prefiro ler. Em João 3, de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, desde essa época, o autor destaca que já era muito complexo para alguém entender o que era realmente uma conversão, esse nascer de novo. Jesus, usando uma analogia realmente aí entre morrer e renascer, acaba sendo incompreendido ali a princípio por Nicodemos, e a história continua com ele argumentando. Mas o ponto que o autor destaca, que ele fala que muitas vezes até em alguns lugares em que ele pregava causava alguma estranheza, tanto entre crentes quanto não crentes, muitas vezes os crentes até estranhavam isso, é que ninguém nasce cristão. Ninguém aqui, nenhum de nós nasceu cristão. Todos os cristãos que existem, eles foram convertidos. Ninguém aqui nasceu servindo a Jesus, seguindo a Jesus, amando a Jesus. Todos nós nascemos em si pecadores. Nós fomos convertidos a cristãos. Nós fomos alcançados pelo Evangelho e pela graça de Deus através de Jesus. Portanto, a conversão, ela procede da fé em Jesus. Uma fé verdadeira, consciente e genuína. E da mesma forma que nós somos incapazes de produzir a conversão a uma pessoa, e isso é dom do Espírito Santo, nós também somos incapazes de produzir essa fé genuína. Não tem como chegarmos a uma pessoa que estamos evangelizando
e fazer com que ela tenha fé, uma fé genuína em Jesus Cristo. Isso também é obra do Espírito Santo, isso também é atribuído ao Espírito Santo. E aí o autor ele até conta uma história que provavelmente alguém dos irmãos também já podem ter ouvido. Tinham dois amigos conversando e um se encontrava em uma situação um pouco difícil, mas ali sempre com uma mensagem de otimismo e de bom ânimo e dizendo que, olha, não, eu vou superar essa situação, Deus está comigo, vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. E então esse amigo disse para ele assim, olha, eu queria ter a fé que você tem. Né? E aí esse amigo deu uma resposta que ele não esperava. Ele falou assim, olha, a fé que eu não tenho ela por mim. Não sou eu que desenvolvi a minha fé e que, olha, como eu tenho fé. A minha fé foi o meu Deus quem me deu. Então, se você gostaria de ter uma fé como eu tenho, eu vou orar a Deus para que Ele te dê fé como eu tenho, se você gostaria de ter. Então, sabiamente, esse amigo disse assim, olha, não sou eu que produzo a minha fé. Se você gostaria de ter essa fé que eu tenho para uma situação difícil, você também pode alcançar. É Deus que outorga, é Deus que dá de bom grado, através da sua graça, essa fé a todos os homens. Portanto, esse amigo orou a Deus para que depusesse Deus ali a sua fé, acrescentasse a esse amigo. E ele acrescenta que conversão não é apenas uma sensação boa. Não se trata apenas de mudar de ideia e muito menos virar a página de uma vida. As pessoas podem entender erroneamente a conversão como algum desses aspectos. Eu ouvi a palavra de Deus e eu senti uma sensação boa, eu saí de lá com uma sensação diferente. Ou então, poxa, eu fazia algo errado e decidi não fazer mais. Ou, olha, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu virei a página e eu estou mudando de ideia. A conversão ela não se limita a esses aspectos humanos, visíveis ou não. Essas coisas elas podem sim ocorrer, muitas vezes acontecem, mas elas não, aliás, elas acontecem por outras razões que não são exatamente a conversão, acabam sendo consequências da conversão. A verdadeira conversão ela é algo único e ela surge a partir do arrependimento e da fé. E o seu fruto é uma vida transformada. Portanto, esses pontos em que as pessoas sentem como sentir algo bom, virei a página da minha vida, mudei de ideia sobre algo que eu fazia e hoje não faço mais, na verdade é um fruto do arrependimento e da fé. E aí, a partir disso, vem a conversão e então a vida transformada desse novo convertido começa a gerar esses frutos. E isso tudo o autor está dizendo para a gente poder começar a identificar realmente os convertidos, porque depois ele vai fazer um esboço sobre o que acontece com a igreja quando não se evangeliza corretamente, ou até individualmente falando, quando não se evangeliza corretamente. E é algo muito crítico, na verdade. Sobre esse ponto da verdadeira conversão, o autor também conta uma outra história. Ele conta que ele foi assistir uma palestra de um historiador, e esse historiador ele fez registro sobre a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na parte naval, na parte marítima. Estavam todos lá esperando esse palestrante para que viesse a falar com a plateia. Quando o palestrante começou a falar, não deu 10 minutos, começou a soar o alarme de incêndio do local. E uma sirene, luzes piscando, muitos barulhos. E, a princípio, todos ficaram apreensivos, olhando um para o outro, sem saber o que estava acontecendo. Inclusive, o próprio palestrante já tinha certa experiência e lido muitas histórias sobre a guerra. Então, gera um certo tipo de alarme ainda maior. Porém, todos ali, contidos, calmos, ouvindo o alarme, e muitos pensando, poxa, é um alarme, pode ser um treinamento, não estou vendo fumaça, não estou sentindo cheiro de nada, não estou vendo fogo. Pode ter sido algum pane no sistema, logo o alarme para, alguém desativa e tudo volta ao normal.
como de fato aconteceu. Passado alguns longos minutos, na verdade, aquele alarme foi desativado e o palestrante voltou a dar a palestra. Tudo pareceria muito normal, exceto por uma única pessoa que, no meio de todo esse alarme, dessas luzes piscando, se colocou de pé calmamente e saiu do prédio. E aí o autor diz que, se fosse fazer uma analogia, uma parábola sobre a verdadeira conversão, só haveria um verdadeiro convertido naquele lugar, que seria realmente essa pessoa que levantou e saiu. Porque o que aconteceu? As outras pessoas, ao ouvirem esse alarme de incêndio, elas poderiam até ter considerado a existência do fogo através do alarme, mas elas não acreditaram o suficiente naquilo para deixar o lugar e sair. Acabou sendo uma analogia muito, muito válida, porque é exatamente isso que acontece com o novo convertido. Ele não só ouve, ele não só percebe, mas ele toma uma atitude de mudança, ele toma uma atitude de arrependimento, como diz o autor. Então, ali naquele momento, apesar de todo mundo estar ouvindo, ninguém acreditou suficientemente que haveria um perigo iminente para que se levantasse e saísse. Não houve perigo, mas aquele homem adotou a postura correta. Ele se retirou. Se houvesse fogo, talvez ele seria um dos únicos a se salvar daquela situação. Por via das dúvidas, ele tomou a atitude correta. Nós somos persuadidos de verdade, aliás, não somos persuadidos de verdade até que nos arrependamos e depositamos a nossa fé genuína em Jesus e andemos com Ele. Ou seja, o autor coloca como nós, porque já passamos por esse processo, verdadeiros convertidos, mas qualquer um que esteja sendo evangelizado, ele não foi persuadido de verdade até que ele realmente se arrependa, realmente acredite em Jesus com uma fé genuína e comece a andar com Jesus. Então esse é o termômetro para que identifiquemos aí os verdadeiros convertidos. E aí ele começa a contar como seria se a evangelização começasse a acontecer de forma errada. E talvez aqui alguém já tenha ouvido, ou até conheça alguma igreja ou alguma denominação que esteja em alguma dessas fases aqui. É bastante interessante porque o autor começa a identificar uma escalada de acontecimentos quando se começa algo, entre aspas, tão simples como se deturpar o evangelho. Simples que eu digo não por ser banal, mas por ser fácil da gente fugir daquela linha em que não podemos nem acrescentar nada e nem retirar nada do Evangelho. E então ele começa dizendo que, a princípio, quando se evangeliza de forma errada, o foco da pregação e do ensino passa a ser a viver apenas de acordo com as regras morais, não levando uma vida centrada exatamente no Evangelho. Então as pessoas deixam o evangelho de lado na evangelização e começam a viver de acordo com conceitos morais. Olha, é bom que você faça assim, é bom que você faça desse jeito, para ter uma vida social mais agradável. Começa a se ter uma pregação muito mais nesse sentido. A partir disso, os que não são cristãos, eles são levados a pensar que eles se encontram bem no seu estado de perdição. Porque o Evangelho ele produz esse arrependimento verdadeiro e essa conversão verdadeira. A partir do momento que o Evangelho sai de cena para entrar apenas uma pregação moral, os não cristãos eles começam a se sentir acomodados e, olha, está tudo bem com a minha vida, eu estou cumprindo com o que a igreja está pregando, portanto, está tudo certo. Logo em seguida, os cristãos, eles pensam que os não cristãos são crentes, porque, ora, se eles estão bem, se estão continuando na igreja, está tudo certo, pelo fato deles terem se comprometido de maneira superficial e aparente, não é algo profundo. Mas os próprios cristãos começam a pensar que esses não cristãos são, sim, verdadeiros convertidos. Depois disso, a partir do momento que os cristãos começam a pensar que os não cristãos são verdadeiramente crentes, a igreja começa a batizar pessoas não crentes, porque não são realmente convertidos. Depois disso, a igreja começa a permitir que não crentes sejam membros.
através do processo do batismo. Mais tarde ainda, não os cristãos começam a assumir a liderança na igreja, começam a entrar em cargos que começam a ter algumas escolhas, começam a participar das decisões da igreja. Olha quão profundo começa a ser, irmãos, uma atitude de pregação do evangelho errada começa a se infiltrar dentro da própria liderança da igreja. Por fim, a igreja se transforma numa subcultura, apenas com o nome de igreja. Acaba vivendo como se fosse uma cultura diferente do que é falado aí no mundo, porém, apenas com o nome de igreja. Não é verdadeiramente uma igreja. Então, o autor alerta que essa evangelização errada tem uma série de consequências, uma série de acontecimentos que podem, sim, ruir uma igreja, ruir uma denominação. E acredito que, infelizmente, nós vemos, em alguns casos, isso acontecer. E, por fim, para fechar o capítulo, o autor ele faz uma comparação que eu particularmente achei extremamente forte, porém, extremamente pertinente. Ele diz que a evangelização não bíblica é como se fosse a própria igreja cometendo suicídio. E aí a gente pode levar uma analogia tanto para a própria igreja quanto para a pessoa individual, quando essa está sendo evangelizada. Por que a igreja cometendo suicídio? Aos poucos ela vai se colocando em uma situação em que uma hora ou outra chega a morte, seja da denominação ou seja a própria pessoa em si. E quem são os evangelistas? Qual o papel dos evangelistas? Eles são ali como conselheiros experientes para lidar com pessoas em situação de suicídio, de eminente suicídio. Eles são chamados para conversar com essas pessoas que ameaçam a cometer suicídio, e o seu objetivo é convencer essas pessoas que estão a ponto de saltar do princípio a sair da borda. Então a pessoa ou a denominação está ali à beira de pular do abismo. Os evangelistas são como os conselheiros que estão ali para convencer a pessoa, olha, saia da borda, saia dessa situação que você está a ponto de acabar com a sua vida. Os conselheiros, ele não usa força física, eles não mentem, eles usam a verdade, esperança e a razão, a fim de persuadir aquela pessoa que se encontra naquela situação. Eles permanecem extremamente tranquilos, calmos, e além disso eles são amáveis no lidar com as pessoas, porque simplesmente eles sabem que uma vida está em risco naquele momento em que ele está negociando com um possível suicida. Então, não existe brecha para mentira, para força física, para manipulação. Se a pessoa se sentir minimamente manipulada, o pior pode acontecer, justamente porque o conselheiro tem a percepção de que uma vida está em risco. Essa é a percepção do evangelista. Vidas estão em risco, pessoas estão morrendo e não vão para o céu por falta de uma evangelização correta e consciente. Então, como eles, nós todos também levamos esperança. Nós também devemos manter a calma, sermos amáveis, porque a gente precisa se lembrar do que está em jogo. Estão em jogo vidas, estão em jogo almas, pessoas que vão viver a eternidade junto com o Senhor ou não. É isso que está em jogo. Nós precisamos persuadir essas pessoas para que elas saiam da borda, para que elas deixem esse limiar tão perigoso quanto o suicídio. E por fim, analogamente ainda falando, mas também tão literalmente, a maior recompensa e o alívio é quando nós vemos alguém persuadido sair da borda e dirigir-se ao abraço seguro do Salvador. Mesmo que seja ali um negociador ou um conselheiro falando com uma pessoa que está em situação de possível suicídio, muitas vezes em filmes aquela cena da pessoa sendo persuadida e abraçando, desistindo do suicídio, aquele conselheiro ali e saindo da borda, é o mesmo processo de alegria e alívio quando vemos uma pessoa que está à beira da morte espiritual correr para o braço do Salvador, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos?